Olá, eu estou aqui para falar um pouco sobre antropologia. A palavra antropologia deriva de duas palavras gregas, anthropos e logia. Anthropos significa ser humano ou homem, e logia é o estudo, é a ciência. Logo, antropologia é o estudo ou ciência a respeito do ser humano ou do homem. A antropologia ela estuda o homem na sua origem, na sua constituição e na sua missão. Quando voltamos para a Bíblia para estudar a respeito do ser humano, nós entendemos que a Bíblia não estuda o homem apenas na perspectiva ontológica, ou seja, a perspectiva do ser, o estudo do ser, mas, sobretudo, estuda o homem de forma soteriológica e escatológica. E nós estaremos abordando aqui 3 pontos dentro da antropologia. O primeiro ponto, a origem do homem. Sobre a origem do homem, nós temos 2 pontos a tratar. O primeiro ponto é a criação. A Bíblia, ela ensina claramente a doutrina de uma criação especial. E esta criação foi obra das mãos de um Criador. E esse Criador é Deus. Conforme lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse é o ponto de vista criacionista, onde se crê que tudo foi criado pelas mãos de um ser eterno, de um ser supremo. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 24 e 25, diz que Deus criou tudo, criou cada ser vivente segundo a sua espécie. Observe comigo, se você puder, o versículo 24 de Gênesis 1, que diz assim: E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Versículo 25. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme sua espécie, e todo réptil conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Continuando essa leitura, você vai ver que depois você vai se deparar com a criação do homem, quando Deus diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Esse é o primeiro ponto sobre a origem do homem, a criação. O segundo é a evolução. Em oposição à criação, a evolução surgiu da teoria, a qual ensina que todas as formas de vida tiveram sua origem em uma só forma e que as espécies mais elevadas surgiram de uma forma inferior, ou seja, algo minúsculo, uma ameba. De uma ameba surgiu tudo que hoje existe. Foi evoluindo, passou a rastejar, depois de rastejar voou, depois de voar pulou nas árvores, depois das árvores passou a andar e virou o ser humano. Essa é uma ideia da teoria da evolução. Calvin, em 1735, em uma de suas obras literárias, ele vai definir, vai dividir a natureza em 3 partes, ou em 3 reinos. O primeiro reino, o reino mineral, o segundo reino, o reino vegetal, e o terceiro reino,
o reino animal. Ele inseriu o homem dentro do reino animal. Mas a Bíblia, ela não coloca o homem na condição de animal. Mas a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Mai Pirman, um escritor, teólogo, historiador, cristão e pentecostal, ele define a imagem e semelhança de Deus da seguinte forma: imagem é um parentesco, a razão, a capacidade para a imortalidade e a capacidade para dominar. A semelhança ele define assim: o homem possui caráter e personalidade. E ele ainda diz que ambas foram atingidas e danificadas pelo pecado, só podendo ser restabelecida por meio da obra redentora de Jesus Cristo, lá no Calvário. O segundo ponto dentro da antropologia que nós queremos estudar é a respeito da natureza do homem, que existem 3 teorias para este assunto. A primeira teoria é a teoria unicista, que ela ensina que o homem é formado apenas de uma substância. E essa teoria unicista, ela tem 2 grupos. E o primeiro grupo acredita que o homem é constituído apenas de matéria. O segundo grupo acredita que o homem é apenas uma energia. Essa é a teoria unicista e os seus 2 grupos. O segundo grupo é a teoria dicotomista. Os dicotomistas afirmam que o homem é formado de 2 naturezas. Uma natureza física e outra metafísica. O terceiro grupo é a teoria tricotomista. Esta afirma que o homem ele é constituído de espírito, alma e corpo. E a Bíblia faz referência dessas 3 partes. E eu quero deixar aqui 2 versículos sobre essas 3 partes que a teoria tricotômica ou tricotomista afirma. A primeira referência está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que diz assim: e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda referência bíblica é em Hebreus capítulo 4, versículo 12, quando o escritor diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, nós temos aqui as 3 teorias a respeito da natureza do homem. E a tricotomista, ela divide o homem em 3 partes: espírito, alma e corpo. O espírito, ele é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Deus. A palavra espírito em hebraico é ruach e em grego é pneuma. A segunda parte do homem é a alma. Alma é capaz de ter conhecimento de si próprio. E
E a palavra alma, ela é nefé, do hebraico, e ela é psique, no grego. E é na nossa alma que nós temos o intelecto, temos a vontade e as emoções. E dentro das emoções, lá na nossa alma, nós temos 5 sentimentos primários, vamos dizer assim, que é o amor, a alegria, a raiva, a tristeza e o medo. Quando Deus criou o homem, Ele o criou com esses sentimentos. Quando o ser humano pecou, esses sentimentos ficaram perturbados dentro da nossa alma e passaram a ser utilizados a trabalhar de forma descontrolada. Podemos perceber isso quando Deus vai ao encontro de Adão, lá no Éden, e Adão agora tem medo de Deus. Então, antes ele não tinha, mas depois do pecado, o medo aflorou, começou a trabalhar de forma contrária. Agora o homem tem medo de Deus. Depois que a nossa alma foi afetada pelo pecado, nós temos amor pelas coisas, gostamos das pessoas, nos alegramos com tragédias, alguém bêbado andando na rua, tropeçando, caindo. Isso serve de piada, de alegria para algumas pessoas. Então a nossa alma ficou perturbada e os sentimentos passaram a trabalhar de forma desequilibrada dentro da nossa alma. E uma das formas de equilibrar esses sentimentos está lá em Gálatas capítulo 5, quando o apóstolo Paulo vai falar do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então, o fruto do Espírito, ele ajuda a nossa alma a ser equilibrada. Lá em Gênesis capítulo 35, versículo 18, vai dizer que quando a alma saiu do corpo de Raquel, ela morreu. Então, se a alma sair do corpo, significa morte física. E geralmente quando nós também lemos na Bíblia a palavra coração, que a palavra coração em hebraico é lev e em grego é cardia, 99% quando aparece a palavra coração na Bíblia, não está se referindo literalmente ao coração, mas sim à alma do ser humano. Então, no Novo Testamento, a palavra coração, ela vai aparecer quase sempre não como cardia, mas sim como psique. E no Antigo Testamento, não vai aparecer como leve, mas como nefé. E, por exemplo, João 14:1, quando Jesus vai dizer assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A palavra coração ali não é cardia do grego, mas sim psique, alma. Então, geralmente quando essa palavra aparece, coração, ela está se referindo à alma, porque é na alma que existe os sentimentos humanos, as vontades, as emoções, o intelecto. A terceira parte da tricotomia humana é o corpo. A palavra corpo no hebraico é basá e no grego é soma. É através do corpo que nós sentimos, que nós andamos, que nós trabalhamos, que nós vivemos nesta terra. Sem o corpo, nós não teríamos como viver.
tendo em vista que o homem é formado de espírito, alma e corpo. Eu ouvi uma definição de corpo há muito tempo atrás que dizia que o corpo é a bainha da alma. E verdadeiramente, para a alma se locomover nesta terra, sair do lugar, precisa desse veículo chamado corpo. E em terceiro lugar, eu quero falar sobre a missão do homem no mundo. Segundo a Bíblia, Deus criou o homem para que ele cumprisse as seguintes missões. Primeira missão, louvor e glória do nome de Deus. Segunda, viver no mundo. Terceira, dominar a terra. E quarta, amar o próximo. Esse é um breve resumo sobre antropologia. Deus abençoe a sua vida.